vez nós retornaremos com a minha esposa, quando nós já estamos juntos quase 14 anos e Deus tem abençoado a nossa vida. Diz assim, irmãos, versículo 5 de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na mesma noite que Herodes estava para apresentá-lo, Pedro, com 2 correntes, dormia entre 2 soldados, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis que apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela, tocando o lado de Pedro, e ele despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das suas mãos. O anjo lhe disse: vista-se e calça tuas sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saiu e o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado pela primeira e pela segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se abriu por si mesmo. Saindo, caminharam por uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava que me acontecesse. Amém, irmãos? Pode tomar seu assento, por gentileza. Queridos, a igreja de Jesus Cristo, ela tem um dono. E o dono é o próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero deixar isso gravado na sua mente e gravado no seu coração, que nós temos um dono. E aquele que nos guarda, ele não dorme. Jesus Cristo, ele é o guarda de Sião, aquele que não tosqueneja e nem dorme, que está com seus olhos atentos 24 por 48 horas por dia, olhando atentamente para o seu povo. E quando nós olhamos para dentro do texto que acabamos de ler, nós vamos ver que uma grande perseguição e uma fúria muito grande levantada por Herodes vem sobre a igreja de Jesus Cristo na terra. A igreja até então estava vivendo um dos seus grandes momentos aqui na terra, desde quando eles receberam a infusão do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. O Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, enche aqueles 120 varões, ou aquelas 120 pessoas, e eles saem por Jerusalém pregando o Evangelho do Senhor, todos cheios de poder e de autoridade. Eles começam a pregar o reino dos céus. No capítulo de número 3, na porta do templo, chamada Formosa, Pedro e João, eles, na autoridade do nome de Jesus Cristo, levantam um paralítico, e isso é assunto em Jerusalém. Por quê? Porque agora os seguidores de Jesus Cristo, eles também estão realizando sinais. Os seguidores de Jesus Cristo agora também têm poder e têm autoridade. E isso mexe com a religião, mexe com o alto credo de Jerusalém, e isso vai trazendo
algumas perseguições para a igreja. No capítulo de número 4, quando Pedro e João comparecem diante do Sinédrio, a Bíblia diz que eles são ameaçados. A Bíblia diz que colocam eles numa prisão e no dia seguinte o ameaçam, dizendo que eles sofreriam espancamento se eles continuassem a pregar no nome de Jesus. Pedro então olha para eles e diz que convém que eles obedeçam ao nome do Senhor. E quando eles voltam para a reunião com os crentes que já estavam em Jerusalém, a Bíblia diz que eles começam a orar ao Senhor. Essa igreja é uma igreja pautada na oração, é uma igreja pautada no jejum, no temor e no tremor do Senhor. E Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, nos diz que Pedro está orando ao Senhor, dizendo: Senhor, dai-nos graça, autoridade e ousadia, para que quando nós falarmos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, e nós estendermos as nossas mãos, o Senhor venha libertar, venha salvar, venha curar. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo, e o lugar que eles estavam começou a tremer. Isso aqui não é figurativo, isso aqui é literal. Eles foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. E o poder foi tão grande que o lugar na onde eles estavam tremeu. Tamanho poder e a glória e a unção de Jesus Cristo que era sobre a vida desta igreja. Aleluia. As cadeiras tremeram, os alicerces da onde eles estavam tremeram. Todos que estavam ali foram cheios novamente do Espírito Santo. Aleluia. Eu preciso te explicar, eu preciso que tu entenda, antes de nós caminharmos em outros capítulos até o capítulo 2, porque eu quero pregar para você entender primeiro. Em Atos capítulo 2, todos foram cheios do Espírito Santo. Pedro continua pregando cheio do Espírito Santo. Capítulo 3, Pedro está cheio do Espírito Santo. Depois tu chega em casa e leia capítulo 4, na metade do capítulo 4, eles estão cheios do Espírito Santo. Só que quando chega o final do capítulo 4, enquanto eles estão orando, a Bíblia diz que eles foram cheios novamente do Espírito Santo. Glória a Deus. Só que você tem que entender que uma vez que você foi cheio, você não é cheio para sempre. Quando nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida, e quando nós sofremos ou vivemos a experiência de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida e nos dá a glosária, a línguas estranhas, nós não somos cheios para sempre. Nós somos comparados como uma taça, como um vaso, que quando recebemos o Espírito Santo, ele representa um azeite, e ele nos enche com a sua presença. Então nós estamos cheios de azeite até a boca. Mas conforme os dias vão passando, conforme ele vai nos usando, nós vamos esvaziando. É por isso que quando tu chega no capítulo 4, eles são cheios novamente, porque Deus não é menino para encher aquilo que já está cheio. Deus só enche aquilo que está ficando vazio. É como o carro do pastor Valmir. Ele para lá na BR, lá no Ipiranga, e diz: enche o tanque. E o homem enche o tanque, 50, 60 litros. Quando ele dá a partida e dá a acelerar, já não está mais cheio. Aquilo que encheu já começa
a esvaziar. Então ele tem uma quilometragem para seguir ou seguir com aquele carro. Daqui a algum tempo ele tem que voltar no posto e dizer: completa novamente. É por isso que Abacuque diz: ouvi a tua palavra e temi. Aviva novamente as nossas vidas no meio dos anos. Então, queridos irmãos, essa igreja vivia um tempo de renovação espiritual surpreendente. Eles viviam a novidade de vida do Espírito Santo. Eles não falavam a mesma língua de 20 anos atrás. Eles não contavam as histórias saudosistas de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eles viviam uma novidade. É por isso que você, com hipocrisia, algumas vezes diz: hoje a igreja já não é mais como antigamente. Hoje nós não vemos mais acontecer o que acontecia antigamente. Hoje nós já não vemos mais paralítico andar, surdo ouvir, mudo falar, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo só no hino da harpa. Antigamente que era gostoso. Aí eu te pergunto para ti: o que é que mudou de antigamente para o dia que se chama hoje? Se o Deus que eu sirvo é o Deus de eternidade a eternidade, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, e que se o Espírito Santo que desceu em Atos dos Apóstolos é o mesmo que desceu em Atos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, é o mesmo Espírito Santo. O que aconteceu, evangelista? O problema não está na fonte do céu. O problema não está no Senhor da igreja. O problema está em mim. O problema está em você, que deixamos de buscar, de viver verdadeiramente aquilo que o Senhor quer que vivamos, pois afinal Ele disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, e os sinais seguirão aos que creem no nome. A palavra é a mesma, o dono da igreja continua o mesmo. Então, querido, o problema está naqueles que compõem a igreja. Essa igreja é uma igreja que vive uma renovação em Jerusalém. Ela está virada de perna para o ar, de cabeça para baixo, porque o número de membros vem aumentando. Ele está tendo agora uma visibilidade. João está tendo uma visibilidade. Tiago está tendo uma visibilidade. Mateus está tendo uma visibilidade. Essa igreja, ela é tão poderosa que até quando levanta os diáconos da igreja, os 7 diáconos que foram levantados eram cheios de poder, de autoridade e de virtude. Não tem como o inferno, pastor, não tem como o inferno não ficar revoltado, porque até na portaria da igreja tinha um santo. Eu fico imaginando, um dia eu fiquei pensando em Estevão, um dia eu fiquei pensando em Felipe, e eu falei: rapaz, se os diáconos da igreja eram tão cheios de poder, então eu fico pensando que a pessoa que entrava endemoniada, no toque de mão com o diácono, já era liberto. O camarada que vinha de cadeira de roda, ele já saía correndo dentro do templo e Pedrão dizia: ei, deixa alguém chegar para mim, para Deus também me usar. Por quê? Porque até os diáconos gotejavam azeite e virtude dentro da
Samaria, para a Judéia, para os confins da terra. O Espírito Santo também encontra Saulo no caminho de Damasco e Jesus grita: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Que igreja gloriosa. Aleluia. Capítulo 10. Pedro vai na casa de Cornélio e o Espírito Santo cai dentro daquela casa. Herodes ouve essa história e ele vê que há uma igreja relevante dentro de Israel. E ele diz: eu preciso acabar com isso. Eu preciso destruir essa igreja. E ele vai buscar informação, porque ele era o rei da época. Ele diz: me conta quem é o alicerce daquele lugar. Me diz quem é a estrutura daquele lugar. Alguém fofoca, Tiago. Mas o negócio também tem com Pedro. O texto diz que ele manda prender os dois. Tiago, infelizmente para nós, infelizmente para ele, é degolado. Tiago morre. Talvez um dia você perguntou: por que Tiago morre e Pedro não? Aqui você tem que entender a soberania de Deus. Aqui você tem que entender o poderio de Deus. Aqui você tem que entender a vontade de Deus. Todos quantos se alistam nesse exército não pode ter a sua vida por preciosa. Portanto, que cumpra com alegria o ministério que a nós foi proposto. Paulo, escrevendo à igreja de Romanos, diz: nós somos levados como ovelha matadouro todo dia. Então Tiago morre. Aí Herodes, pastor, a ver que isso alegrou o coração do povo judeu. Aí Herodes diz: já que eu matei Tiago, eu também vou matar a Pedro depois da festa da Páscoa. Só que essa notícia chega ao ouvido do círculo de oração da terra. O erro de Herodes foi não ter matado Pedro. O erro de Herodes foi ter dado dia a Pedro. Porque quando ele mata Tiago, ele não matou Pedro. Aí ele diz: não, eu vou deixar Pedrinho para depois da Páscoa. Aí parece que eu vejo a eternidade. E Deus dizendo: não, eu até deixei você ser fatiado porque era o fim, mas eu ainda tenho negócio com Pedro. Eu ainda tenho Pedro dentro da igreja. Eu ainda tenho alguém que eu vou usar. Mas Deus está dizendo: não, eu vou matar. Mas a notícia chegou no ciclo de oração, querido. E é isso que eu quero pregar nessa noite. Pedro estava preso. E Herodes dizendo: eu vou matar, eu vou acabar, eu vou destruir
direção de Naim. Ele é onipotente, pastor Júnior, onipresente, onisciente. Ele sabia que Naim estava saindo um cortejo. E ele sabia que fora de Naim a cova já estava aberta. Ei, mas ninguém contava em Naim que o dono da vida ia chegar no meio do cortejo. Repita assim comigo: essa cova que prepararam não é para mim, não é para os meus, não é para o meu ministério. A cova vai ficar vazia, porque Jesus está chegando. Jesus está chegando. Jesus está chegando. Alguém fez o atestado de óbito. Alguém assinou o documento. Fica tranquilo, Pedro. Jesus está trabalhando. Alguém, por favor, quem acredita nisso ainda, levanta a mão para cima. Levanta a mão para cima. Eu estou ouvindo aqui nessa noite, como um profeta de Deus, no caminho Deus disse para mim: diz para minha igreja descansar, porque não vai ter morte, não vai ter vela de sétimo dia. Eu rasgo atestado de óbito e digo: quem te viu chorando, quem te viu angustiado, vai ter que te ver vivendo o sobrenatural de Deus. De Deus, de Deus, de Deus. A tua casa, o teu ministério não morre. O ciclo de oração está orando, a mocidade está orando, as crianças estão orando, os adolescentes estão orando, os obreiros estão orando, o pastor está orando, e o diabo dizendo: eu vou matar no último dia. Olha para o Rafael de Assis, olha para mim. O decreto de Herodes é: após a Páscoa eu mato. Ele já mandou preparar fogo. Toda Jerusalém está ciente disso. A igreja está orando por 6 dias. Durante os 6 dias, minhas irmãs, não houve sinal no céu, não houve sinal na terra. A igreja está orando por 6 dias. Não há sinal no céu, não há sinal na terra. Não levanta um profeta, mas a igreja está. Não tem sinal no céu, não tem sinal na terra. Não se levanta um profeta, mas enquanto a igreja está orando, Deus está dizendo: eu só estou esperando chegar o dia de Herodes. Eu poderia vir no primeiro dia, eu poderia vir no segundo dia, eu poderia vir no terceiro dia, eu poderia vir no quarto dia, eu poderia vir no quinto dia, mas Jesus diz: não, eu não vou em nenhum desses dias. Eu vou no dia que o diabo disse que ia matar. Eu quero ver se ele tem poder. Eu vou chegar no dia quando não tiver mais jeito, quando não tiver mais solução, quando não tiver mais saída. É nesse momento que Deus se põe de pé no céu e chama o varão, e chama o anjo. Abre o terceiro céu, abre
Ele prende Pedro pelas mãos. Ele pega Pedro e, não contente, ele tira as capas de Pedro. Repita-se comigo: a capa de Pedro. Capa de Pedro. Essa capa, espiritualmente falando, ela representa a autoridade e a unção de Pedro. Ele pega a capa de Pedro, me permite, os irmãos, eu tirar o paletó, e ele diz assim: agora, Pedrão, além de tu morrer, eu tiro a tua autoridade. Segura para mim, não solta não, fica aí, até o final. Tira a tua autoridade e tira a tua unção. Não contente, ele pega e tira as sandálias de Pedro e diz: agora, Pedro, lâmpada para os teus pés e a palavra é: conformosos são os pés do que anuncia o Evangelho. Acabou tudo, Pedro. E além do mais, tu está preso pelas mãos, está preso numa cadeia cujas grades eram dessa grossura. Olhe para mim. Do lado de fora da grade eles colocam um cadeado maior. Aquele carcereiro que fechou pega a chave, deixa 16 soldados em volta de Pedro. Olha o medo de Pedro. Aí quando aquele soldado está indo e passa pelo portão de ferro, o portão de ferro não abre pelo lado de dentro da cadeia, ele abre pelo lado de fora. Então quando ele chega do lado de fora, ele coloca todos os atavios que tinha para trancar aquela porta de ferro. E ele disse: Pedro está bem preso, bem guardado, não sai mais de lá. Aí Pedrão vai me dar um show aqui hoje. Pedro vai descansar em Jesus, porque Pedro não tinha mais nada para fazer. Está sem capa, sem sandália, está preso. A Bíblia diz que Pedro está dormindo. E alguém dizendo para Pedro: Pedro, tu não vai reagir, Pedro. Pedro, tu não vai ofender esses presos carcereiros. E Pedro dormindo, quem sabe pensando: a minha vida está na mão dele. Eu agora não posso fazer mais nada. Mas Pedro não sabia, igreja, que enquanto ele está preso, bem amarrado, bem trancado, a igreja continuava a orar naquela madrugada, enquanto a igreja está orando. Eu não sei se tu acredita nisso, mas tem lugar por aí que não acredita mais. Deus mandou um anjo naquele lugar. Glória a Deus. Aleluia. Você acredita que Deus manda anjo? Amém, Jesus. O Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Pedro está dormindo e o anjo desce. Quando Pedro se dá por si, o anjo toca nele e diz: descansou 6 dias, Pedrão? Levanta. Eita Deus. Com todo carinho, diz para alguém que está do seu lado só dessa vez: levanta, Pedro. Levanta, Pedro. Alguém disse que tu ia morrer, mas Jesus Cristo está dizendo: levanta, Pedro. Aí Pedro se levanta. E quando Pedro está se levantando, o anjo diz para ele: coloca de novo a sandália nos teus pés, porque quem eu chamei para andar está apenas seu demônio que vai fazer parar. Pedro coloca a sandália.
Deus. Coloca a capa no frente, Pedro. Ah, meu servo, eu sei que tentaram tirar o sapato, eu sei que tentaram tirar a capa, mas o Senhor está dizendo na minha boca nessa noite: esse ministério é ministério de sapato, é ministério de capa, é ministério de unção. Tentaram fechar todas as portas, mas antes de fechar, o anjo deu um grito e disse: abre, 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 abre. Tiraram a chave, tiraram o contrato, mas Deus é poderoso, é poderoso, é poderoso. Deus não vai deixar Pedro e a igreja morrer naquela situação. Fala para quem está do seu lado: se prepara, porque a porta vai abrir hoje. Ah, mas é de ferro, não vai abrir. Se prepara, que Jesus vai fechar a porta hoje. Se prepara, que o Senhor vai voltar a dormir tranquilo, pastor. Eu tiro o remédio da tua frente. Eu tiro essa angústia no teu peito. E digo para ti, meu anjo e meu servo: eu não só pego um tempo novo no Guarujá, mas eu alcanço todos os lugares que estão essa placa sobre tua autoridade. Alguém disse: o pastor não sabe o que está fazendo mais, mas Deus está te dizendo para ti: eu dei a capa para ti, eu dei o sapato para ti, aquilo que eu coloquei na tua boca não vai ter homem que possa invalidar. E tu nesses dias dizia para a minha serva: eu preciso que Deus me dê uma direção, eu preciso que Deus me aponte o que eu tenho que fazer. A primeira coisa que Deus manda eu fazer é: levanta, percorre as cidades novamente, começa a marchar entre os bairros, porque aquilo que tentaram fechar, eu abro, aquilo que tentaram acabar, eu restituo. Não se preocupa com o dinheiro, porque eu estou levantando pessoas com poder aquisitivo para ajudar o litoral. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Levanta a mão para cima, porque tem um anjo de Deus quebrando todo o mal. Aonde tu precisa, eu estou mandando meu anjo com a espada na mão, com o escudo na outra, dizendo: não tem morte, não tem miséria, não tem falência. Eu sou o Deus dessa casa. Quem acredita nisso aí, levanta a mão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O Senhor está dizendo: eu estou tocando em alguém agora por tua causa. O anjo pega Pedro. Põe isso aqui. Eu sou o anjo, irmão, é Pedro. Pedro está com a capa, Pedro está com a sandália, e o anjo vai com ele. Pastor Valmir, eu sei que o senhor conhece mais esse texto do que eu. As cadeias estavam fechadas, tinha 16 homens cercando Pedro. A
A luz que brilhou, pastor Anderson, lá dentro foi tão forte que Pedro se tornou invisível diante dos seus inimigos. A porta abre da cadeia e ele passa na frente dos adversários e ninguém vê ele. O que tu está dizendo, Rafael? Que Deus vai te esconder. Deus vai te esconder diante daqueles que querem te destruir, diante daqueles que querem acabar contigo, diante daqueles que querem te paralisar. A porta está fechada por fora, mas quem está dentro tem controle. Quem está dentro tem controle. A Bíblia diz que o portão de ferro abriu sozinho. Não adianta esconder a chave, não adianta esconder a besta. Podem até dizer como é que ele chegou aqui, e Jesus está dizendo: ele entra dentro para vir para o lado de fora, ele entra por fora para vir para o lado de dentro. É dele, é dele, é dele. Essa porta vai se abrir, é hoje. Há um novo tempo de Deus chegando sobre este lugar. Quando eu falei um novo tempo de Deus, um vento passou sobre minhas orelhas para a porta. E eu falei para o Senhor: Senhor, que vento é esse? E o Senhor disse para mim: fala para a minha igreja, que eu estou passando com esse vento e tirando tudo que passou e ficou de resquício. E essa nuvem está indo embora, porque eu estou trazendo um novo tempo. E a nuvem que eu trago é comunhão, restauração e vida. Comunhão, restauração e vida. Pega a mão de alguém que está do teu lado. Eu não quero ninguém se pegar na mão. Pega na mão de alguém e diz assim: há um novo tempo chegando hoje. Comunhão, restauração e vida. Comunhão, restauração e vida. E eu falei: Deus me dá um sinal. E Deus disse: o sinal começa no púlpito e vai para a igreja. Receba aí, receba comunhão, restauração, receba vida, comunhão, restauração e vida, comunhão, restauração e vida. Pedro disse: agora eu sei. Agora eu sei que Deus enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que desejava o povo de Israel. O que é isso? Se prepara, porque esse tempo chegou hoje. Quem viu Pedro 6 dias no presídio vai ter que ver Pedro pregando, vai ter que ver Pedro cantando, vai ter que ver Pedro marchando, vai ter que ver Pedro curando, vai ter que ver Pedro restaurando, vai ter que ver Pedro levantando, vai ter que ver Pedro ajudando. O relógio de Deus bateu na casa e ele está dizendo: um novo tempo. Eu mando para a minha igreja, e quem acredita nessa palavra diz amém. Eu agradeço, meu irmão. Glória a Jesus. Amém, queridos? Deus ainda fala no nosso meio. Amém? Deus abençoe, meus queridos irmãos.
mensagem poderosa da parte de Deus. Deus continue te usando poderosamente, para que os irmãos saibam que Deus usou. E eu disse isso para minha esposa. Porque, irmãos, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E nós, quando nos deparamos diante de adversidades, antes de nós lançarmos culpa ou vistas para os outros, a gente tem que olhar primeiro para nós. Eu pedi a Deus que Ele falasse comigo para saber se eu estou na direção certa. Porque tem gente que não entende porque eu estou aqui na Vila Edna como pastor de uma das maiores regionais da Paulistana. O campo com o maior número de membros que tem na Assembleia de Deus Paulistana. E quem não entende porque o pastor Romito está pastoreando uma congregação da Vila Edna. E alguém pode dizer, ou como já disseram, o pastor não sabe o que faz. Eu não. Mas o Deus a quem eu sirvo, e porque eu me permito ser dirigido, Ele sabe o que faz, porque Ele está na condução dessa embarcação, e nós vamos chegar no topo da nossa vitória, para a glória e louvor do nome de Jesus. Só para vocês terem uma ideia, quando eu dobrei o joelho hoje aqui, eu costumo sempre orar em voz alta. Hoje eu fiquei em silêncio. E de joelho eu comecei a escrever algumas coisas. E a primeira coisa que eu escrevi aqui chama-se relógio de oração. Glória a Deus. Nós vamos levantar 24 pessoas que orem 1 hora por dia, do dia 17 ao dia 6, do dia 17 de julho ao dia 6 de agosto. Pessoas que possam orar 1 hora por dia, amém? Durante 21 dias, e jejuar também até o dia 6. Dia 6 é ceia. Nós vamos encerrar este propósito, uma grande consagração na Santa Ceia do dia 6 de agosto, aqui em nome de Jesus. Neste dia Deus vai fazer coisas extraordinárias. Ele vai fazer durante esse período. Eu oro todos os dias das 5h30 da manhã às 6 da manhã, e depois das 6 eu faço um devocional a mandar para toda a igreja. Quando eu cheguei aqui no culto, recebi uma mensagem do pastor Salatiel da congregação da Tupiri. E ele disse: pastor,